Hoje pela manhã eu li uma frase do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Eu quero ler essa frase de novo e eu quero usar esse mesmo texto para continuarmos refletindo sobre ele. Nós já ouvimos sob uma certa ótica, sob um certo prisma. Eu gostaria que nós voltássemos a esse texto para vê-lo de um outro lugar, de um outro ponto de vista. E eu estou usando esse texto porque ao longo desse mês de dezembro, nós estivemos aqui, tanto pela manhã quanto à noite, nos nossos cultos dominicais, refletindo sobre esse tema, a autodoação. E partimos, em todas as nossas reflexões, nós partimos de um pressuposto muito simples, o de que, assim como Jesus Cristo se autodoou, e a vinda de Cristo que nós celebramos no Natal, ela teve essa força da autodoação. Jesus não enviou algo, ele se enviou, ele veio pessoalmente. E a nossa premissa é muito simples: assim como Jesus se autodoou, ele espera que nós também nos autodoemos. Ou também, como ele veio manifestar a graça de Deus a nós, ele espera que nós manifestemos a graça de Deus aos outros. Assim como ele veio nos abençoar, ele nos chama para abençoarmos os outros. A ideia é exatamente a de que ele nos chama. E é sob esse ponto de vista que eu quero trabalhar esse mesmo texto que vimos hoje pela manhã, como um chamado. A autodoação como um chamado. Nós todos, chamados por Jesus para nos autodoarmos. O texto está num contexto que hoje pela manhã eu já expliquei, mas entendendo que algumas pessoas aqui agora que não estavam pela manhã, convém lembrar que os capítulos 8 e 9 dessa segunda carta aos Coríntios é um apelo do apóstolo Paulo aos seus leitores da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, para que participassem do mesmo esforço, do mesmo empenho que as igrejas da Macedônia estavam promovendo, a fim de enviar ajuda, ofertas para os cristãos da igreja de Jerusalém, que estavam vitimados pela fome, por causa de uma grande seca que se estendeu por muito tempo. As reservas alimentares se escassearam e as pessoas começaram a não ter o que comer, e a não ter o que comprar para comer, e a não ter o que vender para ser comprado. Então, os cristãos da Macedônia se reuniram, se empenharam, mandaram aos cristãos de Jerusalém uma oferta para ajudá-los naquele momento difícil, e o apóstolo Paulo escreve agora aos Coríntios pedindo que eles também participem disso. Como eu disse hoje pela manhã, os capítulos 8 e 9 acabaram se tornando uma espécie de fundamentos da nossa contribuição para a obra de Deus. Se você depois com calma, em sua casa, fizer a leitura desses dois capítulos com muita atenção, você vai ver que em toda a orientação que o apóstolo Paulo dá aos cristãos de Corinto, há aqui princípios que são extremamente ricos, muito valiosos, para direcionar a nossa participação na obra de Deus através dos nossos recursos, das nossas contribuições, das nossas ofertas. E é nesse contexto, no início das considerações que Paulo faz para que os coríntios participassem daquele esforço, que ele então escreveu esta frase que eu quero usar hoje à noite de novo, como usamos pela manhã. No versículo 5, a frase está no meio do versículo, onde ele diz assim: mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Fiz algumas considerações
sobre a própria gramática desse texto e da forma gramatical como essas palavras foram usadas, e a partir da própria gramática do texto, como nós podemos aplicar isso às nossas vidas. Mas como eu disse a vocês, eu quero hoje partir de uma ótica diferente, de um prisma diferente, para vermos esse texto. E o prisma que eu proponho a vocês, que sirva de diretriz para a nossa leitura, é a consciência do chamado. Eu e você somos chamados para nos autodoarmos. Normalmente pensamos em chamado apenas para os vocacionados. A gente pensa num pastor como alguém chamado. A gente pensa num missionário ali, como meu amigo Valdir, como alguém chamado. A gente pensa nesses missionários que estão fora do Brasil pregando como pessoas chamadas. E achamos que os chamados são apenas deles. Mas deixe-me fazer aqui uma observação extremamente necessária. Todos nós somos chamados para servir ao reino. Entretanto, dentro do contexto do chamado que todos nós temos, há aqueles que têm vocações diferentes e que servem ao reino em áreas diferentes. Mas todos nós somos chamados para servirmos ao reino. Há pessoas que servem ao reino como pastores, há pessoas que servem ao reino como missionários. Há pessoas que servem ao reino como professores de seminário. Há pessoas que servem ao reino como conselheiros. Há pessoas que servem ao reino como evangelistas. Mas há pessoas que servem ao reino como médicos. Há pessoas que servem ao reino como juristas. Há pessoas que servem ao reino como secretários. Há pessoas que servem ao reino como mecânicos. Há pessoas que servem ao reino como balconistas. Há pessoas que servem ao reino como vendedores e comerciantes. Há pessoas que servem ao reino como escritores. Há pessoas que servem ao reino como atores. Há pessoas que servem ao reino como cantores. Nós somos chamados para servir ao reino nas diversas áreas da nossa atuação. Você, na sua profissão, você no seu trabalho, tem o seu ofício. O seu ofício é a sua profissão. Mas o seu chamado é para que no seu ofício você exerça a sua influência como mensageiro do reino para abençoar pessoas naquele lugar, naquele momento. Eu já fiz referência, por exemplo, a um dentista que eu conheci, que ele gravava no verso do papel do orçamento vários versículos bíblicos. E as pessoas que iam ao seu consultório para fazer orçamento do tratamento dentário, quando recebiam o orçamento, essa mesma folha que no verso tinha lá os versículos, ele dizia o seguinte: olha, o orçamento fica por tanto, mas se você decorar esses versículos que estão aqui atrás, você vai ter 20% de desconto nesse seu orçamento. Ora, as pessoas, muito mais nessa crise financeira que nós vivemos aí, saíam decorando a Bíblia à torta e à direita. E queriam era o desconto que ele daria. Você está entendendo o que eu estou dizendo sobre ele usar a profissão dele e o ofício dele para exercer o chamado? Ele era profissionalmente um dentista. Mas por trás da sua profissão havia o chamado. E a maneira como ele representava o reino na sua profissão. Quer outro exemplo? Eu vim uma vez com um motorista de táxi, que era um crente,
e que estava me contando como ele usava, e depois de eu me identificar como pastor e virmos conversando, ele explicava como é que ele usava a sua profissão para evangelizar as pessoas e para fazer bem as pessoas. Ele dizia, olha, às vezes isso aqui vira um divã. Ele me disse uma coisa que eu não esqueci mais. Ele disse assim, a maioria das pessoas está ansiosa por alguém que as escute. As pessoas não têm ouvintes, e elas querem ouvintes. E a vida de muitas pessoas se reduz a procurar ouvintes, pessoas que as escutem. E eu transformo aqui o meu táxi numa espécie de divã terapêutico, em que uma pessoa entra, começa a falar da vida dela, vai contando suas amarguras, suas tristezas, eu vou conversando, e à medida em que ela vai falando, eu vou aproveitando para falar do Evangelho, para falar da mensagem de Cristo, para mostrar para ela como a vida dela pode mudar, como pode melhorar. Eu não apenas estou nesse volante como um motorista, eu estou nesse volante como um enviado do Senhor. Então vejam, o ofício dele era dirigir o táxi, essa era a profissão dele, mas por trás da profissão havia o chamado. É nesse sentido que eu estou dizendo que nós todos somos chamados. Porque de alguma forma, naquilo que fazemos, nós podemos abençoar pessoas e testemunhar do reino para essas pessoas. O que nós temos nesse texto é um exemplo claro do chamado que temos para a autodoação. Nós somos chamados para nos autodoarmos e para abençoarmos as pessoas. Mas como é que a gente efetiva isso? Como é que a gente pega essa ideia do chamado da autodoação e como é que a gente transforma isso numa coisa prática, em algo concreto para ser vivido no dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina de vida? Como é que isso se produz? Eu quero extrair desse próprio texto que lemos algumas ideias de como tornar prática ou prático o chamado da autodoação. Em primeiro lugar, o chamado significa que nós nos preparamos para dar uma resposta a situações específicas. O chamado significa que nós podemos ser respostas para situações específicas, peculiares. Isto é, você não é chamado para resolver o problema de todo mundo, e você não é chamado para salvar o mundo, nem poderia. Você precisa olhar qual é a situação específica que você está vivendo naquele momento. Qual é a janela de oportunidade que foi aberta? O que é que está acontecendo ali de maneira contextual? Por exemplo, um vizinho seu ficou doente. Está doente e você resolve visitá-lo. Você não está resolvendo o problema do mundo, nem pode. Mas na sua porta do lado, tem uma pessoa que está doente. E você pode visitá-la. O seu chamado, ele se torna prático numa situação específica como essa. Quando você consegue ver uma oportunidade específica, uma situação concreta. O grande exercício que nós precisamos fazer é saber distinguir as situações concretas com as quais podemos lidar. Não podemos generalizar. Não há como generalizar. Nós temos que especificar. Às vezes, dentro do contexto da nossa própria família, existe uma situação ali que nós podemos atuar de maneira que sejamos uma resposta para aquela situação.
uma resposta para aquela crise que se estabeleceu de alguma forma e para a qual nós podemos responder de alguma forma efetiva, com alguma coisa específica que possamos fazer. O que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que tem a ver é o seguinte: todo mundo ali podia saber, teoricamente, que podia ser uma bênção para alguém. Mas até aí, morreu Neves. É só uma tese, é só uma teoria. Até que surgiu a situação específica. Os cristãos em Jerusalém estão passando fome. O que é que nós podemos fazer? E a partir dessa situação específica, os cristãos de Jerusalém passando fome, eles então se reúnem e tentam encontrar respostas para atender uma situação específica. Não iam salvar o mundo, não iam resolver o problema de fome do mundo, nem tinham como, mas podiam resolver o problema da fome daquele grupo específico em Jerusalém, de irmãos em Cristo que estavam necessitados. É esse exercício do chamado que nós precisamos manter sempre nas nossas mentes, nos perguntando: que oportunidade é essa que me abriu? Que situação é essa que eu preciso servir de resposta? O que é que eu, de maneira concreta, posso fazer aqui para ser uma resposta para essa situação? Então o chamado não é uma teoria. E nem é uma generalização. Eu dizer para vocês, todos nós somos chamados, pode parecer até bonito, mas não diz nada. Não diz absolutamente nada. Nós precisamos entender que nós somos chamados para as situações específicas em que nós podemos ser resposta para aquele momento. Resposta para aquela situação e resposta para aquela crise. É preciso abrir os olhos e ver quais as janelas de oportunidade que o Senhor nos abre para que abençoemos alguém. A segunda maneira em que transformamos o nosso chamado numa questão concreta, de experiência concreta e tangível, é o seguinte: aqueles irmãos da Macedônia, eles juntaram ação às palavras. Então, além de nós entendermos que o nosso chamado é para situações específicas e precisamos olhar para ver onde podemos ser uma resposta, a segunda coisa que torna o nosso chamado algo concreto é nós entendermos que o chamado só é exercido quando nós transformamos palavras em atos, ou quando nós transformamos desejos em ações e intenções em prática. O que eu estou querendo dizer é que, se eles ficassem na teoria, dizendo: olha, precisamos amar a todos os nossos irmãos, e mais, aquele pessoal com fome, se aqueles cristãos se reunissem e dissessem: vamos orar por eles, e orassem dizendo: Senhor, resolve aquele problema, isso seria abjeto. O que eu estou querendo dizer é que o chamado é para que a gente busque soluções que nós podemos dar. E estou querendo dizer mais. Eu estou querendo dizer que enquanto nós não nos prontificarmos a nós sermos resposta de oração, orarmos adianta muito pouco. Às vezes, a gente se esconde atrás da oração. E a gente pede para Deus dar uma solução,
para Deus fazer algo, quando Deus sabe que é para nós tomarmos certas iniciativas. O chamado não pode espiritualizar-se. Nós não podemos espiritualizar essa questão. Se estamos vivendo uma situação específica em que a gente sabe que pode contribuir com alguma coisa, nós nos recolhemos para orar e pedir que Deus faça, em vez de nós pedirmos que Deus nos use para fazer, nós estamos covardemente nos omitindo. Com Deus a coisa não funciona assim. Com Deus, quando Deus pergunta no santuário: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se Isaías tivesse respondido: vamos orar para que alguém apareça, isso teria sido um insulto para Deus. Isso teria sido uma blasfêmia. A única resposta que Isaías podia dar era: eis-me aqui e me envia. Porque se eu estou num lugar e eu sei que eu posso contribuir com algo, eu sei que eu posso fazer algo, eu sei que através do meu testemunho, das minhas palavras, das minhas ações, eu posso trazer alguma mudança, e em vez disso eu resolvo orar por aquilo, em vez de agir, isso é uma blasfêmia, isso é uma covardia, isso é um insulto para Deus. Aqueles macedônios, em vez de dizerem: vamos orar para Deus resolver o problema dos cristãos em Jerusalém, eles disseram: vamos fazer, vamos agir, vamos dar a nossa contribuição. O chamado para a autodoação é algo que só se realiza quando nós enxergamos as situações específicas em que podemos agir e quando somamos palavras às ações. Quando deixamos só de fazer discursos e quando deixamos só de fazer orações. Quando deixamos só de sentir e quando deixamos de ficar emocionados apenas. Quando deixamos de dizer: que culto maravilhoso foi esse, e quando saímos dispostos a fazer alguma coisa para que no nosso dia a dia o culto continue. Não há outra maneira de tornarmos o nosso chamado algo concreto, eficaz, eficiente, com frutos e com resultados, se primeiro não soubermos enxergar que situação específica podemos agir. E segundo, se não estivermos dispostos a somar nossas palavras às nossas ações. Caso contrário, vira só hipocrisia. Em terceiro lugar, o chamado só se torna algo concreto, verdadeiro, eficaz, com fruto, quando nós nos conscientizamos quem está chamando. É quando nós sabemos quem faz o chamado. E essa consciência é fundamental para que o chamado se realize de forma concreta. Bom, vamos voltar lá a essa questão. Quando eles dizem: eles entregaram-se primeiramente ao Senhor, eles estão dizendo, eles se conscientizaram que o Senhor queria isso deles. Não era um capricho, não era apenas um empenho comunitário, não era apenas um esforço coletivo, não era uma boa ação apenas, era a consciência de que aquilo é a vontade de Deus. Aí você me pergunta: como é que eu vou saber o que é a vontade de Deus? E eu respondo: sempre que fizer bem a alguém, é vontade de Deus.
Sempre que for para abençoar alguém, é vontade de Deus. Sempre que for para transformar aquele momento numa manifestação da graça e do amor, é vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu perdoe, sempre é da vontade de Deus que você perdoe. É da vontade de Deus que eu seja paciente, sempre é da vontade de Deus que você seja paciente. É da vontade de Deus que eu haja com misericórdia, sempre é da vontade de Deus que você haja com misericórdia. É da vontade de Deus que eu estenda a mão, sempre é da vontade de Deus que você estenda a mão. É da vontade de Deus que eu lute por justiça, sempre é da vontade de Deus que você lute por justiça. É da vontade de Deus que eu assuma a defesa do oprimido, sempre é da vontade de Deus que você assuma a defesa do oprimido. É da vontade de Deus que eu lute pelo bem das pessoas, sempre é da vontade de Deus que você lute pelo bem das pessoas. É da vontade de Deus que eu alimente um faminto, sempre é da vontade de Deus que eu alimente um faminto. É da vontade de Deus que eu evite humilhar alguém, sempre é da vontade de Deus que eu evite humilhar alguém. É da vontade de Deus que eu não fira as pessoas, sempre é da vontade de Deus que eu não fira as pessoas. Está entendendo? Eu não preciso ficar buscando vontade de Deus para as coisas que obviamente são demonstrações de graça e de amor. Tudo que for demonstração de graça e de amor é da vontade de Deus. O que não é da vontade de Deus, e que às vezes eu não me preocupo em saber se é ou não, é, por exemplo, falar mal das pessoas. É, por exemplo, espalhar notícias que eu não sei se são verdadeiras sobre alguém. É, por exemplo, manter acesa a fogueira da maledicência. É, por exemplo, ficar cultivando rancores e mágoas no coração. É, por exemplo, expressar desejos de vingança. Isso nunca é da vontade de Deus. Mas com essas coisas eu não me preocupo em saber se são da vontade de Deus. Eu faço. Eles não ficaram perdendo tempo para saber se era da vontade de Deus ajudar ou não os cristãos com fome em Jerusalém. Sempre é da vontade de Deus ajudar os cristãos com fome em Jerusalém. Essa consciência de quem faz o chamado é que torna o chamado concreto, é que torna o chamado eficaz. Nós somos chamados para a autodoação, e esse chamado para a autodoação se concretiza quando eu enxergo em que momentos específicos eu sou uma resposta. Em segundo lugar, quando eu estou disposto a juntar palavras a ações, porque só palavras, sentimentos e intenções não servem para nada. E em terceiro lugar, quando eu estou consciente de quem é que chama. Essa vontade de Deus que não precisa se articular, que já está na atmosfera do Evangelho. A gente respira isso, porque faz parte do Evangelho, e a gente não precisa ficar sabendo se é vontade de Deus, não. Se é para o bem das pessoas, é da vontade de Deus. E em último lugar, esse chamado para a autodoação, ele só se concretiza, não só quando eu sei que atrás do chamado eu vejo quem chama, mas também quando atrás do chamado eu vejo a quem chama. Atrás do chamado eu vejo quem chama, porque eu sei o que é a vontade de Deus e sei qual é a vontade dele. E atrás do chamado eu vejo a quem ele chama. E a quem ele chama? Ele chama a mim. E ele chama a você. Não é uma coisa que eu preciso ficar buscando nem perguntando.
Por trás do chamado, Ele sempre está chamando a mim e a você. Nós estamos por trás desse chamado porque é a nós que Ele chama. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: aqueles cristãos de Macedônia, eles disseram também, a gente sabe que é da vontade de Deus que seja feito isso, mas a gente sabe também que é a nós que Ele está chamando para fazer isso. Não é a igreja de Éfeso, não é a igreja de Filipos, não é a igreja de Roma, é a nós. O chamado de Deus só se torna concreto quando nós temos essa consciência de que somos chamados e não tem como nos escondermos. É você mesmo. E sou eu. Não podemos fugir. O chamado só vai se concretizar quando eu sei que eu não posso fugir, que eu não posso me omitir, que eu não posso me esconder, e que não responder ao chamado e não me sentir parte dessa resposta ao chamado é desobedecer. Todas as vezes que eu sei o que eu preciso fazer e não faço, eu estou desobedecendo o chamado. Todas as vezes que eu sei qual é a vontade de Deus em todos esses aspectos que eu já disse aqui, e não faço, e não respondo, e espiritualizo, e generalizo, e me escondo no meio da multidão, e repasso essa responsabilidade para outros, todas as vezes que eu faço isso, eu estou desobedecendo, eu estou sendo infiel, eu estou negando Cristo, eu estou traindo Cristo, eu estou no mesmo nível de Pedro e de Judas. Todas as vezes que eu sei o que Deus quer que eu faça e eu não faço, eu estou no mesmo nível dos traidores e dos negadores de Cristo. Não tenho como escapar disso, porque é responsabilidade minha. E aí é nesse aspecto que o apóstolo Paulo diz: olha, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, porque a responsabilidade é de cada um. O profeta Ezequiel perdeu muito tempo tentando convencer os seus ouvintes de que a responsabilidade é individual. A alma que pecar, essa morrerá. Não somos nós que desobedecemos, eu é que desobedeço. É Carlos Novaes que desobedece. Eu não posso me esconder na multidão. Eu estou diante de Deus, e se eu não faço o que Ele quer que eu faça, eu estou desobedecendo. Eu sou o desobediente, eu sou o traidor, eu estou negando. E a vocação, ela só se efetiva nesses termos, quando eu tenho essa consciência de que, atrás do chamado, quem está sendo chamado sou eu. A quem o chamado está chamando? É a mim. E é você. Aqueles cristãos da Macedônia, eles entenderam que aquilo era um chamado. Não era favor que estavam fazendo para ninguém, nem era uma ação benemérita, nem era uma atividade filantrópica, nem era um assistencialismo, qualquer outro nome que dessem a isso, não era. O que acontecia ali, o que se tratava ali era o seguinte: havia um chamado no qual eles, em primeiro lugar, precisavam ser uma resposta para um problema específico. Em segundo lugar, eles tinham que juntar ação às palavras. Só as intenções não bastariam para mudar nada. Em terceiro lugar, eles tinham que entender que por trás daquele chamado, Deus é que os chamava.
E eles tinham que, em quarto lugar, entender que por trás daquele chamado, eles eram chamados. Foi por isso que eles entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Foi por isso que aconteceu aquela autodoação de se envolverem numa campanha fenomenal para arrecadar recursos e salvar cristãos de longe, que eles nem conheciam, da fome. E é nesse sentido que nós temos que encerrar 2018 com esse último culto dominical de 2018, e já às portas do novo ano, já às portas desse novo tempo. É nesse sentido que uma das nossas mais prioritárias decisões, nossos mais prioritários votos, dos nossos mais prioritários desejos, precisa ser nós atendermos o chamado. Nós fazermos parte da resposta desse chamado. Nós nos vermos como chamados por Deus no lugar, na profissão e no ofício que exercemos. Somos os chamados, sem exceção, eu e cada um aqui neste templo, com nossas diferenças, nossas peculiaridades, nossos dons, nossos talentos, nossas experiências diferentes, com essa diversidade enorme dentro dessa unidade. É nesse leque do corpo de Cristo que cada um aqui é um chamado, que cada um aqui é um vocacionado para ser uma resposta de Deus no lugar em que vive, no lugar em que trabalha, com as pessoas com quem convive. Que uma das nossas mais importantes decisões para o próximo ano é que nós nos autodoemos e sejamos instrumentos para o reino, como resposta a esse chamado que todos nós temos. Não desobedeçamos, não negligenciemos isso, não nos escondamos, não nos omitamos. Sou eu e você que estamos diante daquele que chama, e sou eu e você que somos os chamados. Uma vez, Charles Hodges Spurgeon, no século XIX, dos mais renomados pregadores da história dos batistas, estava encerrando a sua mensagem e convidando pessoas para que entregassem suas vidas a Cristo e ao Evangelho. E veio à frente um homem que havia perdido as duas pernas. Ele veio sobre duas muletas, se locomovendo até a frente. E quando chegou lá na frente, ele perguntou: Pastor Spurgeon, Deus aceita um homem pela metade? Spurgeon olhou para ele e disse: sim. Deus aceita um homem pela metade que se entregue por inteiro. O que Deus não aceita é um homem inteiro que só se entrega pela metade. Nós temos o chamado, irmãos e irmãs, e precisamos respondê-lo. E eu os convido a, neste final de 2018 e no amanhecer de 2019, a olharmos para o rosto de Deus, diante do seu trono, e enquanto Ele pergunta:
a quem enviarei e quem há de ir por nós? Que nós, cada um de nós, responda: eu estou aqui, me envia, e estou por inteiro, com tudo que sou e com tudo que tenho. Que essa seja a nossa grande oração para 2019. Não a oração abençoa-me no próximo ano. Não a oração que eu tenha bênçãos no próximo ano. Não a oração que eu tenha alegrias no próximo ano. Mas que a nossa oração seja: para o próximo ano, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a minha oração, a sua oração e a oração de cada um de nós esta noite, aqueles que se autodoam para o reino de Deus, e que Ele assim nos abençoe. Amém. Você quer ficar em pé comigo? E nós vamos cantar este cântico que vai ser conduzido pelo nosso grupo de louvor. Eu não sei se você vai estar aqui amanhã, no culto da passagem de ano. Não sei se eu vou vê-lo nessa passagem de ano. Mas eu gostaria então, já que este é o último culto do ano, que enquanto nós estivermos cantando aqui, nós vamos começar a cantar agora, que aquelas pessoas desta noite que quiserem encerrar este ano, fazendo essa oração ao Senhor: eis-me aqui, me usa, me envia, faz de mim um instrumento, eu estou me autodoando. Este é um chamado para o qual eu não posso dizer não, este é o meu chamado, é um chamado que vem de Deus para mim e eu não quero desobedecer. Se nessa noite, enquanto estamos cantando, você quer isso, encerre esse ano, assumindo essa atitude diante de Deus. Saia do seu lugar enquanto cantamos, venha aqui à frente, fique aqui à frente, porque nós vamos orar juntos, dedicando nossas vidas e colocando nossas vidas no altar. Vamos cantar.